Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. Nós voltamos agora com a conclusão, a parte final de ensinamentos. Nós vamos trazer aos queridos irmãos agora uma conclusão básica, rápida, para que os irmãos tirem suas próprias conclusões do tema O pecado original nunca existiu. Sejam todos bem-vindos, compartilhem. Obrigado pelas suas visualizações, obrigado pelo compartilhamento. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, é de graça, dê o seu like, seu joinha. Nós precisamos que você dê o seu like, sentir em seus corações, para que o YouTube entenda e faça esse canal crescer espiritualmente. E é um canal que está começando, com quase 200 inscritos, é um canal pequeno, estamos aprendendo, estamos levando conhecimento, estamos somando conhecimento, usando a nossa fé, a nossa razão, a ciência verdadeira, a coerência, interpretando, não pessoalmente, mas dominando a história. Nós vamos abrir um canal mais para frente, que vai se chamar Canal Dominando a História. E lá nós vamos aprender as histórias dos verdadeiros israelitas, os camponeses, o que aconteceu. Vai ser muito maravilhoso. Convido vocês a estar participando dos ensinamentos desse canal, que vai ter muita história, as histórias bíblicas, a história aleatórias também, a nossa história humana, dos nossos ancestrais. Então fique à vontade, meus queridos irmãos, para vocês se inscreverem nesse canal também. E você inscreve-se nesse canal. Vamos devagarinho, degrau por degrau, vamos fazendo esse canal crescer espiritualmente. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, o canal que leva o conhecimento. É um canal que acreditamos no Criador, acreditamos na sua essência, acreditamos naquele que nos criou, o Nefesh que ele nos deu. O canal aqui não é um canal, eu não sou ateu, porém eu estou pesquisando, sou um pesquisador e quero ser um pesquisador coerente daquilo que nós lemos aqui, daquele que escreveu essa história. Nós pesquisamos e buscamos aquele que está narrando a história, chamada história bíblica. Aquele narrador, que está narrando a história. Então nós vamos pesquisar este narrador. Está bem, abençoado? Então vamos lá, direto ao ponto. Sem perder muito tempo, esta é a última parte, o pecado original nunca existiu, que tem por base o livro de Salmos 51, versículo 5 em diante, que o Davi, ele falou: quando eu fui formado no ventre da minha mãe, o escritor, o narrador falando, ele foi gerado, formado em pecado. E nós já mostramos aos irmãos que o pecado ele não tem uma origem física, genética, ele não tem uma origem metafísica, que é do invisível, que é do céu, falando assim para os irmãos entender, mas falamos aos irmãos que o pecado ele tem a sua origem na moral, na consciência humana. Depois que o homem sai da sua inocência e vai para a sua consciência, e aí ele vai fazer a sua própria escolha, vai escolher o seu caminho, vai escolher o que é ruim, o que é bom. Ele vai escolher o que fazer da sua própria vida, quando ele conhece o que é ruim, o que é mal. Tá bom? Abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis. Agora nós vamos entrar num tema aqui maravilhoso. Capítulo 3, versículo de número 21. Somente o 21. Gênesis 3, 21 diz assim. Gênesis capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 20 diz assim:
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Nós olhamos aqui, contemplamos aqui algo maravilhoso, que o livro de Gênesis, o narrador de Gênesis, que a teologia afirma que foi Moisés, a teologia moderna, mas nós aqui no canal, eu pessoalmente, acredito pela minha fé que foi Moisés, mas a minha razão é que o narrador, ele cria as suas personagens, ele cria Eva, ele cria a serpente, Adão e Yahvé. Deus, para os irmãos entenderem. Então, este narrador, ele controla Deus, controla a serpente, controla Eva. Os irmãos estão entendendo? Controla a serpente, Adão, Eva e o próprio Deus. Ele não tem a sua... Ele não tem... Deus, a serpente, não tem uma escolha própria. Não tem a sua escolha própria. Mas o controlador, o narrador é que controla os personagens. Controla até Yahvé. Controla a serpente, controla Eva, controla Adão. Por isso que o livro de Gênesis é um livro que é metafórico. Ele não é um livro literal. E você que acredita que o livro de Gênesis é um livro literal e pega o livro de Gênesis para refutar os ensinamentos dos outros, você tem que entender que o livro de Gênesis ele não é literal. Lá não tem serpente que fala, lá não tem Adão, lá não tem Eva, lá não tem Yahvé, lá tem o narrador. Um narrador que inventou a história. É um livro, é uma história mitológica. Não, Fernando, quer dizer que Eva não existiu, Adão não existiu, a serpente não existiu, Yahvé, Deus não existiu. Não, o que existe é o controlador controlando a história. Por isso que nós vamos abrir um canal aqui dominando a história. Nós estamos aqui para dominar a história, porque a minha fé e a sua fé não pode estar baseada em uma mitologia. Deus criou o homem, Fernando, criou. Literalmente, Deus criou o homem, criou. Literalmente, Deus criou a mulher, criou. Mas Deus, aqui falado em Gênesis, é um Deus controlado pelo narrador. É uma mitologia. É um livro que não pode se ler literalmente. Porque não adianta vir para cá dizer que é literalmente, que Adão e Eva existiu, que ali é o próprio Deus. Porque é muito contraditório nessa criação. É plágio. O livro da criação é plágio dos livros das tábuas sumérias. Então, não vem para cá com a teologia de quinta categoria que você tem, que você aprendeu no sistema. A sua teologia, que você coloca a sua fé fundamentalista. Este não é um canal para você. Eu sinto muito. Mas este é o canal para quem tem a mente que não está mais cauterizada por nenhuma religião. Aqui nós não inventamos um bonequinho para controlar ele. Não. Aqui nós descobrimos quem inventou o boneco que foi escrito aqui na Bíblia. Nós estamos em busca da verdade. Então nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 21,
que no livro simbólico, Deus matou um animal, tirou a pele do animal com sangue, isso não é literal, e cobriu, na metáfora, a nudez de Adão e de Eva. Preste atenção. No livro simbólico, o que está escrito? Deus disse para a mulher, para o homem, certamente no dia que comer, morrerá. Deus disse, certamente no dia que comeres, morrereis. Eu fiz uns shorts, os irmãos podem estar vendo. Eu já fiz muitas séries aqui, como A Origem do Mal e A Serpente do Jardim do Éden. Já explicamos para vocês, você pode estar vendo, assistir esse vídeo. É muito conteúdo, muito coerente. E a gente ficou ali um pouco em dúvida. Eu afirmei que a origem do mal veio através do próprio Criador. Mas também eu afirmei que é símbolos que Eva e Adão nunca existiu. Como está escrito em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, ali, como poderia ter sido a criação de Adão e de Eva. Mas é o narrador que inventou a história, abençoada. E esse narrador, ninguém sabe quem é. Os evangélicos, o cristianismo, acreditam que foi Moisés, pelas suas fés. Mas preste bem atenção, que Deus, na metáfora que não é literal, você que entende o livro de Gênesis literalmente, você está precisando buscar algo profundo. Respeita a sua fé. Você está acreditando nos filmes de Hollywood. Se você acredita no livro de Gênesis como literal, você está acreditando que o Pato Donald fala, que a Mônica fala, que as personagens dos filmes falam, que os monstros falam. Isso é o narrador que controla. Não é o criador que está ali. Ali é o narrador que está controlando. É o homem que criou. Foi o homem que criou a história, a metáfora simbólica, como poderia ter sido a nossa criação literal. Entenderam agora? Como poderia ter sido a nossa criação literal. E o que acontece, Fernando? Quando os camponeses, no século V, os abramitas, os verdadeiros israelitas, que eu não vou estar falando agora, antes do exílio babilônico, antes da escravidão por Nabucodonosor, este povo, estes homens da criação, eles eram politeístas. Eles tinham suas crenças em vários deuses. E isso está registrado até na Bíblia. Está registrado na Bíblia. Aonde, Fernando? O deus dos cananeus era El. El era o deus dos cananeus. Quem eram os cananeus? O deus chamado Iavé era deus da Arábia. El é um deus, Iavé é outro deus. A esposa de El, o deus cananeu, nós já sabemos, Asenate.
a Serar, desculpe, a esposa de El, o filho de El, Baal, Anat, tinha até o deus Mote, é o deus morte. Os irmãos estão entendendo? Era politeísta. Eles eram politeístas nas suas tradições e que depois do exílio babilônico eles criaram o monoteísmo. Proibiram que os israelitas verdadeiros da Bíblia, como eu vou estar falando no outro canal, proibiram ele de servir a esses deuses nas suas casas, nos seus palácios, na sua cultura, e obrigaram eles a ir ao templo de Jerusalém servir somente Yahvé, que era um deus diferente de El. Então eles criam uma nova doutrina. Eles sabem que El é um deus, sabem que Yahvé é outro deus, mas eles trazem Yahvé e colocam Yahvé dentro de Jerusalém, dentro do templo, e obrigam, tira a liberdade dos verdadeiros israelitas e abramitas do sul e do norte, obrigam eles para ir para Jerusalém, para o quê? Trazer agora um sacrifício substituto. Que eles leram a simbologia que eu li aqui para vocês. Eles leram o livro do mitológico, simbólico, que não foi literal. E eles criam o quê? Pós-exílio babilônico, no século V, uma turma de sacerdotes maléfilos, sacerdotes maldosos, mal intencionados, no século V a.C., século V a.C., é os mesmos camponeses, é os mesmos israelitas, mas a forma de adoração daqui para frente, do século V para frente, antes de Cristo, agora é uma obrigação a ir ao templo de Jerusalém e fazer sacrifício substituto. Um sacrifício substituível. Um sacrifício que eles entenderam e leram o livro de Gênesis 3:20. E do século V para frente, eles inventaram o que, Fernando? Eles inventaram o inferno. Pós-exílio babilônico, eles inventaram o inferno. Eles inventaram o juízo final, o zoroastrismo. O cristianismo mergulhou de cabeça e pegou todos os ensinamentos dos fariseus que estavam na Pérsia, no Irã, hoje o Irã, que cria todas as doutrinas que o cristianismo ensina hoje dentro das igrejas chamadas evangélicas. O cristianismo no século 313, o chamado Constantino, imperador, acredita, em 313 depois de Cristo, ele vai pegar tudo que o zoroastrismo, um fariseu, um profeta lá da Pérsia, acreditou. Mas só que quando chega antes do século V pré-exílico, esse povo israelita, eles eram politeístas. Agora eles vão criar uma nova doutrina. Depois do século V vai surgir o chamado pecado original. Uma condição que estão ensinando aí, que eles leram como aqueles sacerdotes
falsos sacerdotes que estavam na Pérsia, eles leram literalmente aquilo que está escrito no livro simbólico de Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus túnicas de peles de animal, de um bicho, de animal, e vestiu Adão e Eva. Está entendendo, abençoado, o que é dominar a história? Está entendendo que o pecado original nunca existiu? Por que o pecado original nunca existiu? Porque Adão não pecou, Eva não pecou. A serpente na mitologia, ela mentiu. O que os sacerdotes, depois do século V, entenderam? Que Yahvé determinou, condenou à morte os homens. Não tinha chance. Eles entenderam que o próprio Yahvé, Deus, não perdoou Adão e Eva. Literalmente. Então eles criam uma doutrina. Eles dizem que eles cometeram um crime, um delito, e que estava determinado, que eles leram Gênesis 3:20, o livro mitológico, e que Deus, olha só, é uma armação dos sacerdotes. Os sacerdotes sabem que Yahvé é um, El é outro, eles sabem que eles eram politeístas, mas eles se vendem. Eles se entregam ao templo para criar o quê, Fernando? Um sacrifício que eles já tinham. Eles matavam os seus animais, os israelitas, antes do século V. Eles, antes de Cristo, eles eram politeístas, eles serviam vários deuses. Eles não serviam um único Deus. Quem inventou isso, que eles serviam um único Deus, é mentiroso. Está mentindo. Você está entendendo? Vamos dominar a história, abençoado. Vamos sair da hipocrisia. Vamos sair do legalismo, do misticismo. Então, essa doutrina de zoroastrismo, de Zoroastro, um profeta que saiu do meio do Irã, da Pérsia, Irã hoje, ele inventou as suas doutrinas, inventou o sacrifício substituível, que substituía os outros sacrifícios que era antes do século V a.C., que eles faziam. Eles tinham liberdade para adorar os seus deuses nas suas casas, lá na Palestina. Mas agora eles vão trazer uma obrigação lendo um livro mitológico de Gênesis, da criação de Adão e Eva. E eles afirmam que Deus não perdoou Adão e Eva. E eles levam isso para o templo para inventar o quê? Uma obrigação deles irem para Jerusalém, depois do século V, irem condenados por Yahvé, são obrigados a adorar só lá no templo. Tinha que levar os animais para matar os animais, para eles sobreviverem mais um ano. Entenderam agora, abençoado? Eles inventaram o sacrifício obrigatório de matar animais e levarem ao templo de Jerusalém os camponeses, os israelitas, os abramitas. Eu vou estar falando para vocês quem eram os abramitas, quem eram os israelitas. Eles iam condenados por Yahvé no pensamento, na doutrina deles. Eles inventaram, eles se venderam, eles sabiam que isso era uma mentira. Eles sabiam que o livro de Gênesis, na criação de Adão e de Eva, não era literal. Eles sabiam que era uma mitologia, mas eles fizeram isso com suas maldades.
Por isso que eu digo, a Bíblia não é sagrada. A Bíblia contém as palavras do verdadeiro Deus. Mas a Bíblia é politeísta. A Bíblia tem vários deuses. A Bíblia, por isso que é Elohim, deuses. E esquece, abençoado, esse negócio de pecado original, de Adão pecou, Eva pecou. Quem pecou foi Deus que mentiu, foi a serpente que mentiu. Então nós estamos mostrando aos irmãos aqui, abençoado, que Deus, na metáfora, não mentiu. Deus disse. O que Deus disse? Deus falou à mulher: certamente morrereis. E eles pegaram essa história, levaram para o templo de Jerusalém e obrigaram os israelitas a irem adorarem a Yahvé somente lá no templo. E eles falaram que Deus disse que ia morrer, mas só que não morreu porque ele pegou o animal, matou o bicho, tirou a pele do bicho com sangue, cobriu Adão, porque Adão pegou as folhas, cobriu a sua nudez e aquilo não serviu para perdoar o pecado. E Deus, Yahvé, disse: não é assim, você não vai perdoar, você está condenado. Mas eu tenho uma notícia boa para você, Adão. Uma é boa, outra é ruim. Eles falando, os sacerdotes. Eu tenho uma notícia boa para você e outra ruim, Adão. A boa é que vocês fizeram essa folha, mas não adiantou. Mas eu vou dar uma chance, vou pegar um animal. A segunda, a boa é que eu vou pegar um animal, matar ele e cobrir vocês, para vocês viver mais um pouco. Eu vou adiar as suas mortes através deste animal, mas vocês vão morrer. Vocês estão condenados. Por quê, Fernando? Porque na mitologia de Gênesis, os sacerdotes leram literalmente acreditando que eles não iam morrer nunca. Mas é mentira do sacerdote, porque os sacerdotes já sabiam que estava determinado ali a morte física mesmo. Ali já estava determinada a morte física, mas eles pegam a mitologia e criam a tal da morte espiritual. E aí eles dizem que ali eles iam morrer mesmo. Mas eles sabiam que era morte biológica, abençoado, não era morte espiritual, não. Eles sabiam que era morte biológica. Por isso eles não aceitaram. Eles reformularam uma religião nova, uma cultura nova, com o próprio povo que era israelitas. Eles se venderam a Pérsia, ao zoroastrismo. E por isso que eu digo, o cristianismo veio com tudo que era do zoroastrismo. Está entendendo, abençoado, onde nós estamos? Então, na mitologia, Deus não perdoou, diz os sacerdotes, no século 5 a.C., que Deus não perdoou Adão e Eva, mas que adiou. Que mentira, né? Mas que adiou a morte. Enquanto eles matavam um animal, um bicho, eles adiavam a sua própria morte. Mas não era a morte espiritual, não. Não era aquela morte que vocês estão ensinando aí, o preterismo completo. Está ensinando que era uma condição, que era uma morte, era um estado, não era, abençoado, era a morte biológica. Então eles tentam eles tentam se livrar e aquilo pegou. A mentira pegou séculos e séculos. Eles tentam criar uma morte espiritual, um estado espiritual para enganar Jerusalém, o povo israelitas. E eles conseguem, vem o zoroastrismo, vem o cristianismo. E é isso que está aí hoje. Estão ensinando o livro de Gênesis literalmente.
Pecado original nunca existiu. Adão e Eva nunca existiram. A serpente nunca existiram. O que existiu foi a criação do homem e da mulher. O que existe aqui é o narrador criando uma história e controlando Deus, controlando a serpente, controlando Adão e Eva, criando um jardim. Tudo combinado do narrador. E os sacerdotes sabiam que isto era uma mitologia. Mas eles agora vão obrigar, como é que diz? Eles vão pegar uma história mitológica para obrigar os israelitas e abramitas irem a Jerusalém para não morrer. Obrigam a eles matar animal. Só lá no templo, dentro de Jerusalém. Fora não podia. Quem sacrificava animal como era antes do século V, quem sacrificava ou servia a Yahvé fora de Jerusalém, fora do templo, como era, eles serviam através dos reis. Os reis que existiam em Jerusalém, que existiram, eles não obrigavam o povo a ir a Jerusalém. Quem tinha que servir ao rei eram os seus súditos, seus servidores, seus servos, mas a população não. E agora eles obrigam a população a ir toda a Jerusalém para não morrer. Tinham que ir ao templo. É lá que está Deus. Deus está lá. Deus habita lá. É isso que eles fizeram. E isso até hoje o sionismo pratica. Na festa de Yom Kippur, né? Na Cabarote, que eles pegam a galinha e fica lá passando a galinha na cabeça, dizendo que se não fizer aquilo, eles vão morrer, não vai ser adiada as suas próprias mortes biológicas. É mentira, abençoado. Isso é mentira. E diz que é o dia do perdão. Essa palavra perdão não é verdade na Bíblia. Isso, tradução errada, é mentira. Deus não perdoou na simbologia Adão. Isso é simbologia, mitologia. É por isso que eles entenderam, eles aproveitaram da situação que Deus, na mitologia, Yahvé pega o animal, mata o animal e adia a morte de Adão para ele viver mais um pouco, para não morrer. Então, dali para frente, eles entendiam e entenderam no século V que tinha que ter um sacrifício substituto que tinha que ser lá dentro de Jerusalém, e mudaram tudo o que eles acreditavam. Venderam-se. Está entendendo, pessoal, da história do pecado original? Entenderam agora? Isso é profundo. Dá uma puladinha, mas voltamos aqui. Então, pecado original nunca existiu. Esse negócio de sacrifício pós-exílico foi obrigatório lá no templo de Jerusalém. E Yahvé não matava ninguém. Yahvé não adiou a morte de Adão e Eva. Isso é mentira, mas eles aproveitaram. É porque Deus, na verdadeira criação original, sem mitologia de Gênesis, sem Eva, sem Adão, sem a serpente, Deus já fez nós assim, determinados à morte biológica. Entenderam agora o que é o narrador da Bíblia, que você diz que é a palavra de Deus? Então, você que
está ouvindo essa mensagem, você vai tirar suas conclusões. Mas eu digo logo aos queridos irmãos, não venha com aqueles comentários de quinta série que eu vou deletar. Não venha com essa fé cega. Essa fé cega. Aonde o narrador, isso é no hebraico, não estou falando nem de João Ferreira de Almeida. No hebraico, no Yiddish, no original, nas cópias das cópias, aonde o narrador está controlando o próprio Deus, controlando a própria serpente, controlando o próprio Adão, controlando o jardim, e nós aqui refutando os outros irmãos, dizendo, foi isso, foi aquilo, Adão mentiu, Eva mentiu. Na metáfora de Gênesis, quem mentiu, que o narrador colocou, foi a serpente. Ele falou, vou colocar a serpente aqui, trazer a serpente para a história, e vou dizer que a serpente enganou a Eva, não o homem, porque ela é menina. Então, se ela é menina, então é a serpente que enganou a menina, porque é mulher. É mitologia, abençoado. E daí, o cristianismo, mais o zoroastrismo, mais o cristianismo, mais os sacerdotes falsos do século V para frente, pós-exílico, babilônico, eles criaram as suas crenças falsas, mentirosas, e predominam até hoje. A morte espiritual, Adão, Eva e a serpente, né? Os sacrifícios para adiar. Mas Deus abençoado, Deus é maravilhoso. Então coloque em sua cabeça, o pecado original, ele nunca teve existência. Agradeço a todos, queridos irmãos, que vocês possam ter uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada. Vocês que irão assistir esse ensinamento. Que antes, pré-exílico era uma coisa. Pré-exílico era o politeísmo. É como hoje nos cultos afros brasileiros. Os israelitas tinham seus deuses. E quem falou que era um único Deus mentiu. Mentiu. Por isso a palavra Elohim era deuses. Pré-exílico tinham seus deuses. O El estava lá, o Baal estava lá, a Será estava lá, o Mote estava lá, a terra dos cananeus, os deuses cananeus estavam lá. E na Arábia tinha Yahvé. E Êxodo 6, você pode estar lendo lá depois, que o narrador vai dizer que o narrador vai controlar e dizer que Deus apareceu para Abraão. Apareceu para Abraão como El. El. Que isso, Fernando? É El Shaddai, o Deus das penhas, o Deus das montanhas. Não é todo-poderoso, isso é mentira. É Deus das penhas, né? Tá de todo-poderoso. Isso é mentira de João Ferreira de Almeida, tradução errada. Deus das penhas. E ele disse, pelo meu nome, eu não fui conhecido. Que é isso? Olha aí, abençoado. Elohim é deuses. Mas eles, os sacerdotes, o cristianismo, inventou tudo. As invenções, as histórias fictícias. Senhor não é Yahvé. Senhor
não é Yahvé. Yahvé é um nome de um Deus. El é nome de um Deus. Agora, Senhor é título. Os irmãos estão entendendo? Yahvé é um Deus. E El é outro Deus. A Será é uma deusa. Nós vamos prosseguir com outros temas aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu vou estar falando sobre o Sheol, o que esse povo acreditava depois da morte biológica, o que acontecia com eles. Vamos ensinar aqui. Vamos lá na história. Depois vamos vir para frente, para o futuro, mostrar aos irmãos a verdadeira história que a Bíblia, que as tradições ensinam para nós. Paz e graça a todos. Obrigado pelas suas participações. Tire as suas conclusões e cuidado com a teologia moderna, com os teólogos, com os fundamentalistas, com a fé. Tem a fé que é o verdadeiro Deus, mas tem a fé que não é o verdadeiro Deus. Paz e graça a todos.